Boa noite, irmãos. Vamos dar início a mais um culto. Mais um domingo, nós reunidos com as nossas famílias em nossas casas. Meu pedido em oração é que esse tempo passe o mais breve possível para que nós possamos nos reunir novamente em comunidade, em nossa igreja, podermos estar ali juntos cultuando ao nosso Deus. Mas enquanto isso nós não podemos, enquanto nós não podemos estar lá reunidos, que o Senhor esteja recebendo a nossa adoração, o nosso louvor, não só os domingos, quando nós transmitimos o culto, mas em todos os dias da nossa vida. Nós sabemos que a nossa vida é uma constante adoração ao nosso Deus, né? Não é só os domingos que nós o louvamos e o engrandecemos. E para dar início a esse culto de hoje, essa transmissão de hoje, eu convido vocês a estar abrindo as suas Bíblias no Salmo 102. Livro de Salmos, o Salmo 102. Vamos ler juntos? Ouve, Senhor, minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Responde-me depressa, porque os meus dias desaparecem como fumaça e os meus ossos queimam como se estivessem no fogo. Cortado como a erva, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Sou como pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo e sou como passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza, e as lágrimas se misturam com a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim são os meus dias, e eu vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já chegou a sua hora. Porque os teus servos amam até as pedras de Sião, e se compadecem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra temerão a sua glória. Quando o Senhor reconstruir Sião e se manifestar na sua glória, quando atender à oração do desamparado e não desprezar as suas preces. Isso ficará registrado para as gerações futuras, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor, dizendo: O Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus olhou para a terra, a fim de ouvir os gemidos dos cativos e libertar os condenados à morte. Em Sião será anunciado o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Ele me abateu à força no caminho e abreviou os meus dias. Eu disse: Deus meu, não me leves na metade de minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles parecerão, mas tu permaneceres. Todos eles envelhecerão como veste. Como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Vamos orar? Pai querido, nós te damos graças, Senhor Jesus. Nós te damos graças pelos dias que o Senhor nos deste, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Nós te rendemos graças, Senhor Jesus, porque o Senhor não tem nos deixado faltar o pão. Nós te damos graças porque o Senhor tem nos guardado, nos amparado em todos os momentos. E nós te damos graças por esse dia que o Senhor reservou para nós, para que nós pudéssemos, Pai, separar um tempo do nosso dia para recebermos da Tua palavra e louvarmos o Teu nome através dos cânticos espirituais. Que o Senhor possa estar nos cuidando de nós, onde nós estivermos, cuidando dos nossos familiares, cuidando da Tua igreja aqui em Monte Santo de Minas, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, mesmo estando longe, nós possamos, ó Pai,
estar amando aos nossos irmãos, servindo aos nossos irmãos, cuidando uns dos outros, para que assim nós possamos cumprir aquilo que o Senhor nos chamou, para nos servirmos uns aos outros, ó Pai. Nos ensina a cada dia, nos molda a cada dia, molda o nosso coração, a nossa mente. Nós somos tão falhos, ó Pai, mas nós sabemos que quando nós depositamos a nossa confiança, nós entregamos todo o nosso ser a Ti. O Senhor nos molda e o Senhor vai nos transformando e vai nos moldando e formando Cristo a cada dia em nós. Que Cristo seja formado em cada um de nós a cada instante. Nos ensina, nos molda. É no nome do Teu Filho amado Jesus que nós estamos orando e Te entregando todos esses pedidos e todas essas ações de graças. Recebe, Senhor Jesus, os nossos louvores através dos cânticos espirituais. Cuida de nós, ó Pai, no decorrer dos nossos dias e que no mais breve possível, que se for da Tua vontade, que nós possamos nos reunir novamente no templo, juntos em comunidade, em coinonia, Senhor. Que nós possamos realmente, Senhor, estar ali juntos e unidos para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Nos abençoe e fale aos nossos corações, em nome de Jesus que nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Necessidade sou
Boa noite, graça e paz sobre a sua vida. Nós vamos para mais um momento de reflexão na Palavra de Deus, no nosso culto online. Que Deus abençoe muito a sua vida aí, seus familiares e você também que está nos assistindo e está tendo a oportunidade de ver essa mensagem através da internet. Que a sua vida seja guardada e preservada por Deus e que você possa aproveitar todos os momentos para conhecê-lo cada vez mais, a fidelidade dele, o seu amor e a sua graça. Irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, muitas igrejas têm se levantado e têm feito um trabalho muito bom de assistência, né, de arrecadação de mantimentos, de alimentos. Até mesmo a nossa igreja aqui em Monte Santo de Minas tem tentado, né, servir as pessoas nisso, né, nesse quesito aí de necessidades básicas a respeito da alimentação. Muitas outras empresas, pessoas, né, na sua particularidade, ONGs, têm se envolvido nisso, e a perspectiva do mundo e até do nosso país aqui, né, especificamente, é de que esses dias de pandemia que nós temos enfrentado trará uma situação muito grave para a economia, para a questão da arrecadação e para a questão da subsistência, né, das pessoas. Nós sabemos disso, que infelizmente a maioria de nós será afetado de um jeito ou de outro a respeito disso. Eu me lembro quando eu era solteiro ainda, né, bastante tempo atrás, meu pai e minha mãe, eles tinham 8 filhos, né, eu tinha 8 irmãos, né, eles tinham 9 filhos, e meu pai ficou doente em determinada época, já não muito novinho na sua idade, né, dificuldade de conseguir trabalho, dificuldade de continuar trabalhando. Ele tinha um negócio próprio dele e adoeceu, e acabou que esse negócio veio a falir ou a fechar, coisa que está acontecendo muito nesses dias com muitas pessoas, né, muitos comerciantes. E eu me lembro de uma ocasião em que minha mãe estava lavando roupa no tanque, né, lavava roupa na mão, bem diferente dos dias de hoje, né, e meu pai estava agachado perto da minha mãe, e eu notei que meu pai, eu não estava muito bem, assim, a expressão dele, a fisionomia dele, né, o semblante dele estava muito descaído. E eu, menino, assim, já passando para a adolescência, né, curioso, fiquei ali beirando para ouvir a respeito do que girava aquela conversa. Eram tempos aí, talvez você que está me ouvindo não vá se lembrar, de cruzados novos, a inflação altíssima, né, você ia comprar alguma coisa de manhã na venda, ou na mercearia, ou no mini mercado, né, e à tarde já era outro preço completamente maior, às vezes até dobrava o preço da mercadoria de um dia para o outro. Então eu escutei meu pai dizendo para minha mãe naquela ocasião, ele que sempre trabalhou, né, no seu comércio, a maioria da vida por conta dele mesmo, aí, sustentando a família, eu ouvi ele dizer para minha mãe que ele estava desesperado, porque ele não sabia o que ia fazer. E me lembro também, né, que aquela palavra desesperado me chamou muito a atenção, eu não ligava muito para esses conceitos, mas aquilo ali foi muito forte de ouvir na boca do meu pai. Mas eu me lembro mais da bronca que a minha mãe deu nele, né? A minha mãe parou imediatamente de lavar a roupa que ela estava lavando, olhou para ele e disse assim: como desesperado? Você não tem vergonha de dizer uma coisa dessa, depois de tantas coisas que nós já enfrentamos e vencemos, depois do tanto que Deus já nos abençoou e daquilo que Ele fez para que nós chegássemos onde estamos, né? Eu achei uma lição muito interessante da minha mãe dizendo para o meu pai, né, anime-se, siga, né, vamos em frente. E a verdade é que meu pai conseguiu trabalho, ele se aposentou nesse outro trabalho, ele foi um funcionário muito querido nesse outro trabalho e conseguiu sustentar todos nós, né? E olha que nós somos em 9, uma irmã que nós temos não morava conosco, né, ela é freira, né? Mas os 8 homens que ficavam na casa comiam bastante, né? Já consigo me lembrar, e você deve imaginar também que não era fácil sustentar uma família assim, né? Mas a verdade é que meu pai conseguiu, meu pai venceu nisso. E graças a Deus nós estamos todos aí também agora sustentando as nossas famílias. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós, mesmo que não passemos dias difíceis agora, né, por causa da pandemia, por causa da falência da economia, do mau comércio, né, ou da fraca venda no comércio da nossa cidade, da nossa região, nós vamos nos encontrar com pessoas que vão estar passando dificuldades, nós vamos precisar ser generosos com essas pessoas e de repente nós mesmos vamos precisar de ajuda. E mesmo que isso não aconteça agora, isso pode acontecer em algum determinado momento,
da nossa vida. A verdade é que a vida, ela não é feita só como um mar de rosas, né? Nós temos altos e baixos, nós temos vales e montanhas, nós passamos por dificuldades. E o que eu queria hoje conversar e trazer da lição da palavra de Deus para nós, está baseado naquilo que a minha mãe disse para o meu pai, o entendimento que ela tinha e que ela teve, de que quando nós pertencemos a Deus, e esse é o título, né, do nosso sermão hoje, quando nós pertencemos a Deus, todas as coisas são diferentes, e elas podem ser vistas de maneira diferente, e elas nos serão úteis, mesmo que sejam dificuldades, para nós chegarmos no fim da nossa jornada, no fim da nossa caminhada, compreendendo um pouquinho mais de Deus e da vida. Né? E conhecendo mais desse Deus, porque no fim e no fundo é isso que importa. Todos nós vamos passar períodos bons e períodos difíceis, independente se a economia vai bem ou não, né? A nossa família, o nosso lar vai enfrentar adversidades e dificuldades. Mas se nós aprendermos quem Deus é em meio a isso tudo, no fim da nossa vida nós vamos entender que quem tem Deus não tem falta de nada. O texto que eu quero utilizar para a nossa meditação está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. É um texto muito conhecido, em que Elias, o profeta, né, que surge aí meio que de repente, né, a partir do capítulo 17, 16, se você vê surgindo Elias, não se sabe muito sobre ele, mas a apresentação dele já vem aqui, né, nesse contexto. Mas ele viveu aí dentro de um período aproximado de 300 anos, né? Não ele viveu 300 anos, ele viveu como profeta nesse período que nós chamamos de profetismo, né, em Israel, onde Deus enviava servos dele, profetas dele, para corrigirem um desvio dessas pessoas. O povo de Israel, nesse período de 300 anos aí, se desviou muitas vezes da vontade de Deus, levantou falsos ídolos, falsos deuses, adorou esses falsos deuses e desagradou muito a Deus, de forma que muitas das crises que eles enfrentaram vieram da parte de Deus sobre eles. E eu queria que você, antes de nós lermos o texto, refletisse nisso. Essa pandemia que está acontecendo e as dificuldades que virão dela, e outras crises que nós já enfrentamos e outras que virão ainda e que nós enfrentaremos, elas são acaso, elas são permissão de Deus ou elas são ordens de Deus sobre a nossa vida? Se você, como eu, entende que nada acontece sem que Deus ordene, nós temos que nos quietar, né? Aquietar e nos calar, e entender que se essas coisas estão acontecendo sobre nós, por mais que as maldades, as maquinações humanas ou até diabólicas tenham intenção de que isso aconteça, quem está no governo e sobre todas essas coisas é o nosso Deus. Esse texto vai nos mostrar que quando as crises chegam, é muito mais importante nós olharmos para Deus, para a nossa vida diante de Deus, do que para as próprias circunstâncias e crises que estão nos cercando. Eu espero conversar um pouquinho disso com você no sermão, depois que nós lermos o texto, então, e orarmos. A palavra de Deus diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Acabe era o rei, né, que estava reinando aí. Se você voltar no capítulo 16, você vai poder ver ali um memorial e circunstâncias de como esses reis governavam, tá? Péssimos reis, principalmente no reino do norte, né, que era chamado Israel. As tribos haviam se dividido aí, o povo de Israel estava dividido em 10 tribos ao norte, duas e meia, né, vamos dizer assim, 2 tribos e meia ao sul, que era chamado de terra de Judá, tá bom? Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então Elias chega para esse mau rei Acabe, esposo da Jezabel, que era uma mulher terrível também, uma rainha terrível, que matava os profetas do Senhor, que perseguia aqueles que acreditavam em Deus. Eram horríveis monarcas, né? E ele vai chegar e vai dizer para eles assim: olha, não vai chover, não vai cair nem um orvalho do céu enquanto eu não disser, porque ele estava representando Deus ali, né, como profeta, vamos dizer. Ele estava falando da autoridade de Deus. Não vai chover durante 3 anos, enquanto eu não disser, né? Para poder cerrar os céus. Essa era a ordem de Deus. Por que isso está acontecendo, irmãos? Porque esses reis, Acabe e Jezabel, eles levaram para dentro de Israel um tipo de adoração a Baal e Astarote, né? O deus Baal e a deusa Astarote, que eram considerados aí o deus
é da chuva e a deusa da fartura. Então, quando esse profeta, em nome de Deus, cerra os céus e diz que não vai chover enquanto ele não falar para que chova em nome de Deus, ele está desafiando, vamos dizer assim, está humilhando esses deuses. Porque se Baal era o deus da chuva, como outro deus poderia dizer que não vai chover? E se Astarote era a deusa da fartura, como que viria fome sobre a terra, inclusive por causa da chuva que não caía? É um desafio, então, do Deus verdadeiro contra os falsos deuses. E Elias está aqui, então, sendo mensageiro, profeta, enviado de Deus para que isso aconteça. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo, versículo 2, saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Então um ribeiro aí, um braço do rio Jordão, né, um riachozinho ali, onde Elias ia se esconder. Você beberá a água do ribeiro e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações de Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Mas, passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Essa história aqui do capítulo 17 vai se passar aí em torno de um período de 3 anos. Nós não sabemos corretamente quanto tempo ele ficou próximo a esse riacho e quanto tempo ele vai ficar para onde ele vai agora, né? Para Sarepta, na casa de uma viúva que vai sustentá-lo. Mas se nós somarmos o tempo todo, vai dar em torno de 3 anos aquilo que Elias está vivenciando, o sustento de Deus de maneira muito especial, sobrenatural, né? E através de outras pessoas e outros seres da criação, né? Sobre a sua vida. Versículo 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, né? A palavra do Senhor vem a ele de novo para guiá-lo aí. Levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse, traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tem pão assado. Tem apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Uma triste perspectiva, né? E um golpe, né, no coração, vamos dizer assim, e na fé do profeta. Ele perde ali o conforto, né, do riacho do Querite, onde ele era sobrenaturalmente sustentado por Deus, bebendo a água do riacho e recebendo ali dos corvos o seu alimento pela manhã e pela noite. Isso acaba, né, passa alguns dias e isso acaba. E ele segue então para Sarepta, onde uma viúva, uma coisa estranha, porque as viúvas eram protegidas pela lei daqueles dias, né, a lei de Deus, né, a lei cerimonial aí, para que elas recebessem sustento. Então já é uma coisa estranha. Deus usa corvos, que eram pássaros considerados impuros, para sustentar um profeta, e agora ele vai usar uma viúva que deveria ser sustentada para sustentar um profeta. Coisa interessante que Deus está fazendo. Ele não está agindo dentro da normalidade, vamos dizer assim, né? Ele está quebrando os paradigmas, quebrando os padrões. Desde a época em que ele envia Elias para desafiar o Deus falso da chuva e a deusa falsa da fartura, Deus não está agindo por caminhos comuns, e isso é muito significativo, e é de onde nós vamos tirar uma das nossas lições aí no texto. Mas a verdade é que ela diz que não tinha mais o que fazer, ela não tem mais esperança, e ela diz, olha, é tão certo como o Deus que você serve, que mandou você vir aqui, eu não posso fazer nada. Eu vou comer essa minha última refeição com meu filho e nós vamos morrer de fome. E provavelmente Elias deve ter pensado, então eu também vou morrer, porque se Deus me mandou aqui para que ela me sustente, né, como que isso pode acontecer? Mas Elias diz a ela, então, aí no versículo 13, não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro, faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará,
até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Eu já vi muitos pregadores da teologia da prosperidade, né, usando esse texto para dizer que Deus vai te dar o que você precisar, que Deus vai acrescentar o pouquinho que você tem. Não é isso que o texto está ensinando, irmãos. O texto está dizendo aqui, ensinando que daquilo que a mulher tinha, ela serviria ao profeta, ela honraria a Deus através da vida do profeta. O que sobrasse ela ainda utilizaria para si. Mas o profeta diz para ela não temer, porque ela teria o necessário, enquanto ela estivesse ali, servindo a Deus através da vida do profeta, por todo o tempo que ela tivesse a necessidade, até que viesse chuva sobre a terra. E depois a vida, então, voltaria à normalidade. Tempos de crise, eles não são permanentes, tá? Eles são passageiros na nossa vida. E nós devemos nos atentar para aprender com eles. É isso que vai acontecer com Elias, é isso que vai acontecer com essa viúva e com todos os moradores daquela região e aqueles que participam da história. Se você olhar para o capítulo 18, você vai ver que isso aqui era um treinamento para Elias enfrentar, então, batalhas e dificuldades maiores que virão, tá bom? Assim é conosco, né? As nossas crises, elas podem ser consideradas aí como um lapidar de Deus para nós aprendermos a crer cada vez mais nele, para nós enfrentarmos dificuldades cada vez maiores e vencermos na nossa jornada de fé, servindo e honrando a esse Deus com o muito que nós tivermos ou com o pouco que nós tivermos. O problema com as pessoas que não temem e não servem a Deus e se curvam diante de falsos deuses apenas para obter as coisas dessa vida, é que elas são enganadas por esses falsos deuses, obtêm muitas coisas, passam dificuldades da mesma maneira que aqueles que creem em Deus, mas no fim elas perdem as suas almas. E esse é o grande dilema da nossa vida. E é o dilema que essa história vai nos ensinar aqui, então, nos argumentos que eu quero trazer para você. Versículo 15. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela, a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Depois disso, o filho da mulher, dono da casa, adoeceu. Nós pensamos nesses dias de Covid-19 aí, né? E imediatamente já vem a morte, a sombra da morte, a realidade da morte na nossa mente, no nosso coração. E a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? É uma coisa interessante que se passa no coração dessa mãe, desesperada, angustiada, porque perdeu o seu filhinho, já tinha perdido o seu marido. A vida dela não era fácil. Mas ao mesmo tempo que ela diz aí que ia comer e morrer, e diz isso de uma maneira que parece tão natural no texto, agora ela se angustia e se revolta. Porque ela não morre junto com o filho, mas apenas o filho morre. E isso para ela é pior do que a morte, vamos dizer assim. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é a frase que ela diz. Você veio aqui trazer a consciência da minha iniquidade, do meu pecado, e assim matar o meu filho? Ela liga imediatamente as dificuldades, a dor da morte, da perda, com os seus pecados, com aquilo que ela vivia e fazia de errado. E essa é a grande lição que essa mulher tem que aprender e vai aprender até o fim do texto, tá bom? A respeito de Deus e a respeito da salvação desse Deus. Elias respondeu: dê-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou na sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, por que afligiste também esta viúva, com quem me hospedo, matando o filho dela? É interessante aqui porque o profeta, ele vive como uma pessoa comum. Ele não tem todas as respostas, ele não tem todas as certezas, assim como nós, né, que cremos em Deus, sempre precisamos recorrer a esse Deus. E é isso que ele faz. Como ele não tem resposta, ele não sabe o que está acontecendo, e ele também se angustia porque aquela mulher que o hospedou também, que dividiu o que tinha com ele, né, tirou da boca do filhinho para poder ajudar ele aí, agora ela é vitimada aí por essa tragédia dentro da sua casa. E como o profeta não tem respostas, ele vai fazer o quê? Clamar ao Deus que tem conduzido a ele durante os dias da sua vida. O mesmo que o sustentou na caverna lá, né? O mesmo que o sustentou perto do riacho, o mesmo que tem acompanhado e dirigido os seus passos. E ele clama a esse Deus: ó Senhor meu Deus, por que afligiste também essa viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse:
Ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu à voz de Elias, a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Esse é o primeiro caso aí de ressurreição, né? Não era ainda chamado desse conceito, mas é o primeiro caso assim que acontece no Antigo Testamento. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa, entregou-o à mãe dele e disse: vê, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Vamos orar para que Deus nos ilumine e nos abençoe no estudo da sua santa palavra e nós possamos tirar lições práticas para as nossas vidas, nos dias bons e nos dias de crise. E que todos esses tempos, bons ou ruins, nos levem cada vez mais para perto desse Deus, para dependermos desse Deus e para sermos guardados na sua proteção, porque nós pertencemos a Ele. Deus querido, nós te louvamos pela história de Elias, te louvamos por tua palavra, pedimos que nessa noite, nessa meditação, o Senhor nos abençoe, para que nós possamos tirar lições preciosas para a nossa vida, Senhor, desse texto, coisas que são aplicáveis para nós nos dias bons, nos dias ruins, nos tempos que nós vivemos, Pai, para que a nossa vida seja preciosa, para que nós a gastemos para conhecê-lo, Senhor. Cada vez mais que nós possamos aproveitar todo o tempo que está nas tuas mãos, ó Deus, e que o Senhor nos tem dado, para nos aproximarmos de Ti, aprendermos com o Senhor e qual é a sua vontade, e sermos sustentados por sua graça, Senhor. Obrigado porque acima do sustento para essa vida, dos bens materiais, do alimento, da casa, das vestes que nós precisamos, e somos gratos porque o Senhor tem nos dado. Nós também, Senhor, te agradecemos acima dessas coisas, pela salvação em Cristo, Deus, porque entendemos, ó Pai, que essa vida passageira, cheia de dores e dificuldades, terminará um dia. E o que importa é como nós sairemos dela, Senhor. Se estamos ou não pertencendo a Ti, ou pertencendo aos nossos próprios corações, iludidos, e que nos conduzem para tantas coisas difíceis, Pai, nos dias dessa nossa vida. Perdoe as nossas faltas e faça, Senhor, com que o nosso coração seja cada vez mais fiel a Ti, Senhor, em todo o tempo. É a nossa oração, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então, depois de termos orado, vamos tirar algumas lições, né? Que cabem a nós e a todo filho de Deus, a todos aqueles que pertencem a Deus nos dias da sua vida. Já expliquei, enquanto eu estava lendo o texto, que nós não podemos aplicar esse texto diretamente como muitos pregadores da prosperidade têm feito, né? De que nada vai nos faltar, de que dificuldade nenhuma nós vamos ter, de que todas as coisas nós vamos vencer e enfrentar, de que Deus vai pegar o pouco que nós temos e multiplicar. Isso é ganância, né, irmãos? Nós não agimos assim. O texto fala de necessidades supridas. O texto fala de preservação daqueles que pertencem a Deus, no caso o profeta Elias, diante da crise, das fomes, né, e da morte e das ameaças, tá? É disso que o texto fala. E aí sim, nós podemos, né, aplicar a nós. Por quê? Porque Elias, ele acaba sendo um tipo de Cristo. Até mesmo a ressurreição aqui, depois de 3 vezes que ele sobe, né, sobre o menino, tem a ver com a ideia de Cristo descer dos céus, subir do túmulo, reviver, tá bom? Jesus seria aquele que viria no espírito e no poder de Elias. Tem muitas coisas que não dá tempo de nós conversarmos aqui, mas a ideia é de que Elias vai tipologizar, aí vamos dizer, né? Servir de tipo daquilo que Cristo viria a ser de maneira plena e perfeita. Mas a verdade é que nós podemos em Cristo crer que Deus nos sustenta, nos preserva e nos abençoa da maneira como fez com Elias aqui em muitas coisas, nos dias das dificuldades que nós enfrentamos e enfrentaremos. É isso que você deve crer, é isso que você pode crer. Crer de maneira correta, segundo aquilo que a Escritura nos ensina. Então tem algumas lições aqui que eu separei e vou aplicar agora então, diante disso que estava acontecendo. Já disse para você que existia ali então o Reino do Norte e o Reino do Sul, depois que as 12 tribos de Israel se dividiram, né? Logo próximo ali ao reinado de Salomão, né? Vamos dizer assim. Esse período da história aqui do livro vai cobrir aí um tempo de 300 anos decorridos. Elias é um profeta então que vai surgir aí, bem dizer, do nada, né? E também vai desaparecer da mesma maneira, porque ele é levado aos céus por Deus, né? Ele é transladado, vamos dizer assim. E
tudo começa por causa da idolatria que Acabe e Jezabel, a sua esposa, o rei e a rainha, muito maus perante o Senhor, vão instituir dentro desse reino de Israel aí, ou sob, debaixo, né, da divindade aí de Baal, o deus da chuva e do trovão, e a Astarote, deusa da fartura. Então é um desafio. Elias, quando ele diz não vai chover e vai ter fome seca, né, na terra, ele está quebrando esses dois falsos deuses, vamos dizer assim. E ele não podia ser encontrado, porque tudo isso seria enquanto ele não se pronunciasse de maneira contrária. Dá para a gente imaginar como Jezabel e Acabe devem ter mandado procurar esse Elias, né? E sabe o que eu acho mais legal, já começando aí a meditar um pouquinho no texto? É que Deus, para preservar a vida do profeta, ele põe o profeta Elias, né, em Sarepta, que era a terra dos pais do rei Acabe. Para preservar a vida do profeta, ele põe ele no centro, no lugar mais perigoso, né? E ali ele fica sendo sustentado por uma viúva. E antes já tinha sido sustentado pela natureza, pela criação e através dos corvos. Então Deus, quando ele quer agir e nos abençoar, o ser humano não pode impedir e nem fazer nada, ao contrário. Isso é muito engraçado aqui na história, né? Eles devem ter procurado Elias por todas as cavernas e por todos os lugares, e a Bíblia diz isso. Mas jamais ia imaginar que Deus colocou ele no centro do furacão, né? No olho do furacão, para ali preservá-lo. Deus é soberano, Deus é que manda, Deus é que governa. A nossa vida está nas mãos dele, nós pertencemos a ele. E isso é garantia das coisas que eu vou dizer para você aqui agora. Mas antes de dizer essas coisas e aplicar, deixe-me dizer para você algumas coisinhas a respeito de crise. Tempos de crise não estão fora do controle de Deus, eu já disse. Independente se essa pandemia foi inventada, se é política, né? Se o vírus foi espalhado de maneira intencional, não interessa, nada dessas teorias que nós vemos por aí, né? A verdade é que, se está acontecendo, Deus usa para a glória dele. E Deus ordena que essas coisas aconteçam. O ser humano, o mundo, a criação não é livre, não é autônoma. Ela só funciona na sua liberdade dentro daquilo que Deus estabeleceu. Deixa eu explicar para você mais ou menos assim. Está muito na moda dizer nos nossos dias, principalmente pelos jovens rebeldes, né? Nós somos livres. Não, não somos livres. E a prova é que você só é livre dentro daquilo que Deus permitiu a você ser. Tente parar de respirar e depois você me diz, né? Você só é livre para respirar porque Deus te deixou respirar. Se você tentar ir contra aquilo que Deus estabeleceu, você vai perceber que não é autônomo, que você não decide fora daquilo que Deus já estabeleceu. Assim é com você, com a sua vida, comigo e com tudo o que existe. Tentar ir contra a sabedoria, a soberania de Deus é a maior das tolices que o ser humano comete. Então, tempos de crise, eles não estão fora do controle de Deus. E se eles estão no controle de Deus, nós podemos afirmar que eles são necessários na nossa caminhada. É difícil ouvir isso, né? Talvez não fosse a mensagem que você quisesse ouvir. Aquela que eu disse de que não vai acabar o azeite, né? Que está mais na moda por aí, dos pregadores da prosperidade. Mas a verdade é que Deus, ele põe crises no nosso caminho para que nós possamos aprender a depender sempre dele. E essa é a primeira lição que eu queria que você aprendesse aqui. Nos dias bons, louve a Deus, né? Agradeça a Deus, celebre. Mas nos dias de crise e dificuldade da sua vida, pense, se Deus é soberano sobre tudo, por que esses dias chegaram sobre mim? Por que eu estou passando pelo que eu estou passando? O C.S. Lewis, ele dizia que a dor e o sofrimento muitas vezes são um megafone de Deus gritando nos ouvidos de uma humanidade adormecida. Essa é a primeira lição que você e eu temos que aprender em momentos de crise e dificuldade. Se há algo em nós que está desagradando a Deus, se há algo em nós que está causando essa crise na nossa vida, se nós precisamos mudar alguma coisa na nossa existência e na nossa jornada. Elias aprendeu com Deus, Elias estava sendo treinado por Deus, a viúva aprendeu com Deus, a viúva estava sendo treinada por Deus. O único que é perfeito nessa história aqui é Deus. Todos os outros personagens estavam aprendendo sobre esse Deus. Quando você estiver passando por momentos de crise e dificuldades, questione-se diante de Deus. Por que essas coisas têm chegado até mim? Se eu pertenço a Deus, por que Deus está enviando isso sobre a minha vida? Sempre vai ter alguma coisa muito boa para nós aprendermos sobre essas
experiências, vamos dizer assim, com Deus. Uma segunda coisa que eu quero dizer para você, né, além de você se questionar sempre diante de Deus em momentos de dificuldade, é que há diferença entre viver tempos bons e ruins sozinho ou na companhia e direção desse Deus. Perceba, eu não estou dizendo aqui que crentes que pertencem a Deus não sofrem, não passam por crises. Eu disse no começo, essa crise da pandemia, da economia, provavelmente vai atingir a todos nós. Quem tiver um pouquinho a mais, quem tiver menos necessidade, deve ser generoso e compartilhar com os outros, porque isso será necessário no nosso Brasil e no nosso mundo nos próximos anos. Isso é lógico, é claro que isso vai acontecer. Mas eu estou dizendo aqui que às vezes nós vivemos a vida inteirinha, com crise ou sem crise, sendo crente ou não sendo crente, e não conhecermos a esse Deus, aí sim é o maior erro que nós podemos cometer. Porque sendo boa ou ruim, a vida findará. E no fim, né, se nós não nos encontrarmos com esse Deus, se nós não pertencermos a Ele, nós não experimentaremos da sua salvação eterna. De que adianta ser livre, aliviado das dores e do sofrimento apenas dessa vida, se depois nós tivermos que enfrentar uma eternidade, um inferno longe de Deus, da sua graça e do seu amor? Os dias da nossa vida, eles nos são dados para que nós conheçamos a esse Deus. Tudo o que acontece na nossa vida, embora pareça muito humano e nos atinja de maneira muito natural, está debaixo do governo de um Deus que está se revelando a nós, primeiro através da palavra e depois através das experiências da nossa vida, vislumbrados e interpretados por essa palavra. O pior desastre, então, que pode acontecer na vida de alguém que sofre, e todo ser humano sofre, é obter alívio, mas não a salvação em Deus. Você e eu, nós vamos encontrar muitas pessoas que sofrerão como nós e receberão alívio como nós. A diferença é que nós nos prostraremos e adoraremos ao Deus a quem nós pertencemos. E essas pessoas continuarão rumando sozinhas para o fim e para a condenação. Elias, a mulher e os outros personagens são provas disso, de que alguns entendem o que é pertencer a esse Deus e outros não entendem, porque os seus corações endurecidos não se dobram, não se curvam ao governo desse Deus. Esse tempo, então, de Israel aqui, é um tempo em que Israel se desgovernava, né, e se desviava constantemente dos planos de Deus para a sua vida. Às vezes nós sofremos, irmãos, às vezes nós passamos muitas dificuldades para poder entendermos que Deus quer que nós mudemos algumas coisas em nós, nos nossos relacionamentos, nos nossos lares. Fique atento, então, a isso, né? Esses homens maus daqueles dias não se atentaram para essas coisas. E o juízo de Deus, então, estava sempre rondando a terra de Israel. A misericórdia de Deus era enviar esses profetas para dizer para eles que eles precisavam, então, alterar o curso da sua existência. Assim como eu hoje faço o papel aqui de profeta, aquele que proclama a verdade de Deus. Não preste atenção apenas nas minhas ilustrações, naquilo que eu tenho dito para você, nas experiências que eu já vi a respeito do meu pai, da minha mãe, ou outras que eu conto aqui nos sermões e nas meditações que eu trago. Preste atenção naquilo que a palavra diz, releia o texto, pense sozinho, ore a Deus e peça para o Espírito Santo iluminar você para que você também cresça no entendimento do texto. É a palavra de Deus para nós que importa, não a opinião daquele que está aqui falando, ok? Então esse texto é muito conhecido, né? E assim como todo o restante da Escritura, ele vai trazer então para nós, independente de como esteja a nossa vida, o nosso lar, né? Lições que poderão ser muito úteis na nossa caminhada. A primeira delas que eu quero trazer para você é que quando nós pertencemos a Deus, nunca importam os dias, os lugares e nem os recursos. Se você pertence a Deus, não tema os dias. Quando Jesus diz, né, basta ao dia o seu próprio mal, Jesus está tentando nos aliviar de ficar pensando ansiosamente no dia de amanhã, ou como será a nossa vida daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Nós não temos esse controle. Jesus vai nos ensinar no Evangelho, né, lá em Lucas ele vai dizer isso, que nós devemos crer em Deus a ponto de pensar só no dia de hoje e confiar nele para os outros dias. Foi assim que Elias experimentou a vida. Ele vai ali para aquele ribeiro, mas o ribeiro vai secar.
A vida vai passar, embora, né, nós não saibamos aí se foi 2, 3 anos, quanto tempo foi que durou toda essa experiência, mas a verdade é que há mudanças no ciclo da existência do profeta, na minha e na sua vida. Não há estabilidade nesse mundo, não há estabilidade nessa vida. Um período nós temos saúde, outro nós não temos, um período nós temos dinheiro, outro nós não temos, um período nós temos casa, outro nós não temos. E assim é com todo mundo, porque Deus está governando e se revelando a cada dia para aqueles que se apercebem disso. Quando nós pertencemos a Deus, nós compreendemos isso. Que não importa os dias, os lugares onde nós estamos, onde Deus tem nos enviado, muito menos os recursos. Olhe para a história. Você olhando para a história, aquilo que vai acontecendo desde o início do capítulo 17, você vai perceber, assim como eu, que Deus pode usar a criação, tudo que Ele criou Ele pode usar, porque é dele. Ele pode usar a criatura, outras pessoas para nos abençoarem, nos ajudarem, sem elas às vezes nem perceberem, ou percebendo, como é o caso da viúva. Aqui, aquela viúva poderia ter dito para o profeta, não, você conhece a lei, você é servo de Deus, você sabe que você é que tem que me ajudar. Como eu vou te ajudar? Como que eu vou tirar do pouquinho que eu tenho e ainda dar para você? Eu já estou fazendo a última refeição para que eu e meu filho morramos. Perceberam? Não, ela obedece, ela vai, ela faz, ela é usada por Deus. É uma contradição, vamos dizer, um paradoxo, né? O que está acontecendo aqui. Mas Deus pode fazer isso. E mais do que isso, olhe para a história. Deus ele não precisa usar só o natural, ele não precisa usar só eventos diários, né? Corriqueiros. Ele pode usar o sobrenatural, da maneira como ele quer. Ele pode fazer o que ele quiser quando ele quer nos socorrer e nos fazer e nos trazer o seu favor. Quando nós pertencemos a esse Deus, nós vamos aprender que não importam os dias, né? Se são bons ou ruins, sempre haverá esperança. Não importa os lugares por onde Deus tem nos levado, né? Martim Lutero, ele dizia assim, não sei por onde estou indo, mas conheço bem meu guia. Ele não se importava muito por onde Deus estava conduzindo a ele, desde que ele soubesse que Deus estava com ele. Deus estava com ele trazendo o seu benefício, o seu favor sobre a vida dele. E os recursos? Deus não precisa de algo que nós tenhamos ou que nós não tenhamos para poder fazer com que as coisas funcionem na nossa vida. É isso que Elias vai dizer para aquela mulher, não temas, pode fazer um pãozinho para mim, faz o restinho para você e para o seu filho, né? E vai acabar o que vocês têm, mas na provisão de Deus, nada vai faltar. E eles vão ser sustentados ali todo o tempo necessário até que Deus mude as circunstâncias ou reverta as coisas. Quando a chuva cai sobre a terra, então é possível plantar de novo, colher de novo. E é assim que Deus vai nos levando. É assim que Deus vai nos sustentando. Muitas vezes, irmãos, né, quando nós pertencemos a Deus, nós vamos descobrir que a ajuda de Deus ela virá de onde menos esperamos. E sabe por que Deus faz isso? Para que nós, que pertencemos a Ele, possamos aprender sempre, cada vez mais e mais, que a glória é sempre dele e não nossa. Se Deus usasse os nossos recursos e aquilo que nós achamos que temos, muitas vezes nós daríamos glória a nós mesmos, ou a nossa própria inteligência, ou a nossa própria astúcia, né, para nos livrar. Mas quando Deus age, né, à nossa volta, fazendo com que coisas naturais ou sobrenaturais concorram para o nosso benefício, nosso socorro, a nossa salvação, nós somos obrigados a entender que a glória é dele. Ele governa, ele dirige, ele nos conduz. Então essa é a primeira coisa que eu quero que você se lembre e que você entenda aí. Sempre que Deus agir na sua vida, de maneira natural ou sobrenatural, é para que você dê glória a Ele. E não para que você pense que foi você mesmo que solucionou ou que resolveu alguma coisa. Essa é a diferença entre quem pertence a Deus e quem não pertence. Quem não pertence vai passar, vai ser aliviado e vai dizer, como eu sou bom, como eu consegui sair dessa, sairei das próximas também. Até que a morte, né, o nosso último desafio, o nosso último inimigo, vai fazer com que todas essas intenções e essas ideias caiam por terra. E essas pessoas que não pertencem a Deus, então, sofram a consequência do seu próprio estilo e padrão de vida. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem corretos, né? Parece que eles estão governando, parece que eles estão liderando bem diante dos dias bons e das crises. Mas no final, diz a Escritura, esses caminhos dão em caminhos de morte. Viver sem Deus, abrir mão de Deus para obter outras coisas, é perder a própria alma. Quando nós pertencemos a Deus também, irmãos, cada passo dado em fé vai nos aproximar dos milagres da providência.
Olhem para a vida daquela mulher, ela não tem esperança, e é muito difícil a situação que ela está vivendo. A fome é uma coisa terrível, desesperadora, mas ela dá um passo de fé, ela obedece o profeta que representava Deus ali naquela história, e ela é abençoada. Vivamos nós muito ou pouco, irmãos, quando nós olharmos para trás na nossa vida, lá na frente, e percebermos todas as dificuldades pelas quais passamos e das quais Deus nos livrou, nós vamos entender isso, que todas as vezes que nós demos um passo de fé em obediência a Deus, Ele começou então a agir. Muitas vezes os milagres eles vão parecer distantes de nós, né? Aquele socorro que nós precisamos, a provisão, a providência que nós precisamos, às vezes vai parecer que está longe de nós. Sabe por quê? Porque a nossa fé é fraca. Enquanto nós não desafiamos essa nossa fé fraca, obedecendo e dando um passo em direção àquilo que Deus ordena, nós não vemos os milagres e as saídas e as portas que Deus abre acontecendo na nossa vida. Mas no fim nós podemos olhar para trás, né? E cada dia que nós vivemos nós podemos olhar para trás e perceber e testemunhar que cada vez que nós demos um passo de fé em obediência a Deus, Ele agiu e nós experimentamos livramentos e milagres sobre a nossa vida. Olhe para o texto. Elias vai então ali, daquele esconderijo perto do ribeiro, para a viúva sem recursos em Sarepta, e para um momento terrível dentro da casa da viúva, onde o filho dela morre. Ele é levado então à oração, vamos dizer assim, desesperada, né, angustiada diante de Deus. Em todas essas instâncias, Elias recebe milagres da parte de Deus. É assim a vida de alguém que pertence a Deus. Milagres e livramentos, sustentação, provisão e bênçãos, de fé em fé, de glória em glória. A nossa vida vai saindo das trevas e o sol vai brilhando sobre nós e nós vamos vencendo. Quem pertence a Deus vive na obediência e na expectativa de grandes coisas que Deus pode fazer. Se você olhar para a vida de Elias, apenas humanamente falando, a impressão que você vai ter é que a vida dele estava completamente desgovernada. Mas Elias vence, ele sempre vence, porque por causa da sua obediência, ele segue sendo cuidado e milagrosamente cuidado por Deus. O capítulo 18, como eu já disse, vai ser uma das maiores batalhas que Elias vai enfrentar. Depois outras crises virão, até que Deus o toma e o leva para sempre para si. Assim é com você e comigo. Obedeça a Deus, viva na perspectiva de fé, e os milagres e os livramentos que você precisa sempre virão sobre a sua vida. Deus vai garantir para você, Ele garante na sua palavra, tudo aquilo que você tiver de necessidade será suprido com esse sistema. Obediência, fé, esperança. E o livramento e a bênção chega sobre aqueles que pertencem a Deus. Mais uma coisa que nós devemos aprender e podemos aprender com o texto. Quando nós pertencemos a Deus, irmãos, nossa fé, ela vai nos guiar nas promessas. Quando nós pertencemos a Deus, a nossa fé vai nos guiar nas promessas, mas entre crises e necessidades. A vida, como eu já disse e repito, do cristão ou do não cristão não vai ser estável. Deus nos conduz entre vales e montanhas, porque o objetivo final de Deus não é apenas que nós vivamos, mas é que nós possamos conhecê-lo, porque essa é a vida eterna. Cada vez que as circunstâncias e necessidades nos levarem às crises, a dependermos mais de Deus, todas as vezes, por mais que nós não compreendamos humanamente falando, nós estaremos no melhor caminho que podemos trilhar nessa vida. Essa mulher, então, irmãos, ela, quando nós olhamos para o texto, ela vai estar preparando na sua imaginação, né, a última refeição da sua vida. Mas ela vai durar ali mais 3 anos, no mínimo, sendo sustentada por Deus na figura do profeta e do milagre que Deus enviou. Assim é com você e comigo. Quando nós andamos aí, através da nossa fé, entendendo que nós pertencemos a Deus, as crises e as necessidades vão nos jogar de um lado para o outro. Mas nós sempre estaremos sustentados, né, pela graça desse Deus e a mão dele a nos dirigir. Foi assim que Elias foi levado para ser escondido e guardado na terra dos seus inimigos. Foi assim que ele foi sustentado por corvos, que eram considerados animais imundos e proibidos ali diante da lei cerimonial. Foi assim que ele foi amparado por uma viúva, que deveria ser amparada pela sociedade.
Deus, ele age de maneiras contrárias, né? Se ele quiser. Ele age fora dos padrões, ele age em nosso benefício de maneira que nós não podemos imaginar. E a lição que fica aqui para a mulher, para Elias, para você e para mim não adianta nós crermos no nosso recurso, não adianta nós crermos na nossa direção, não adianta nós crermos nos dias bons da nossa vida. O que adianta é nós entendermos que pertencemos a esse Deus. O nome de Elias significa só o Senhor é Deus. Que nós não tenhamos outros deuses, que nós não depositemos a nossa confiança em outros falsos deuses, como aquelas pessoas da terra de Israel estavam fazendo. Mas que pertencendo a Deus nós possamos colocar nele a nossa confiança. E que aprendendo nele, né, aquele que nos guia, como eu disse a citação do Lutero aí, né? Não sei onde vou, mas conheço bem meu guia. Que nós possamos compreender, irmãos, que Deus ele sempre vai nos dar o necessário para nós conhecermos a Ele cada vez mais, mas nunca o suficiente para nos colocar em risco de abandoná-lo e de não depender mais dele. Quem recebe o necessário de Deus e pertence a Ele, vai conhecê-lo cada vez mais e vai caminhar com Ele. Quem não pertence a Deus e não conhece a Deus, vai receber às vezes muitas coisas nessa vida, grandes porções, mas no fim vai perder a sua própria alma. Jesus diz isso de maneira muito clara em Lucas capítulo 9. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder a sua alma? Sabe o que estava em jogo aqui nessa história com Elias, com a viúva, e que nós podemos também aprender para nós? É que em tudo que nos acontecer, em toda a nossa vida, no fim, se nós tivermos Deus, nada vai ter nos faltado. Nós vamos demorar para compreender isso muitas vezes, mas nós precisamos caminhar como Elias caminhou, como essa mulher caminhou nos dias da sua vida, crendo na provisão e na graça de Deus sobre a nossa existência. Quando nós chegamos no Evangelho de Lucas, irmãos, no capítulo 4, no versículo 26, nós vamos compreender uma coisa espantosa a respeito da vida de Elias e dessa mulher. Jesus vai dizer lá que Elias ele foi enviado a essa mulher na terra de Sarepta. Quando nós olhamos para o primeiro livro dos Reis, capítulo 17, parece que não. Parece que a vida de Elias é uma coisa e a vida da mulher não tem nada a ver com a vida de Elias até eles se encontrarem. Mas Jesus vai dizer que não. Que aquela mulher era importante para Deus, que aquela mulher que tinha uma fé frágil, que precisava ser lapidada, que precisava aprender algumas lições, e aprende nesse texto, né? Até o versículo 24 ela vai dizer, agora eu entendo que você é homem de Deus, embora ela já tivesse chamado Elias de homem de Deus, ela vai dizer, agora eu compreendo que você é homem de Deus por causa da palavra dele na sua boca. Foi o testemunho de fé e de vida de Elias que fez com que aquela mulher alcançasse salvação. Salvação da sua alma, salvação da sua vida. É isso que Jesus está dizendo. Jesus também é aquele que vai nos ensinar que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Elias foi para lá, porque aquela mulher precisava ser encontrada com a salvação de Deus. É assim com você e comigo que pertencemos a Deus. Não pense que tudo que acontece a você ou que vem acontecer a você tem a ver só com você. Foi isso que Elias teve que aprender, e é isso que Jesus diz em Lucas capítulo 4, verso 26. Nada que aconteça conosco, ou nada que nós venhamos a obter das mãos de Deus, é só para o nosso uso. Nós somos apenas mordomos, nós apenas guardamos e utilizamos, e devemos utilizar bem para abençoar outras vidas, as coisas que Deus nos dá nessa nossa vida. Aprenda. O que foi que Deus prometeu para você que pertence a Ele? O necessário. A Bíblia vai dizer de maneira clara, tendo comida e com que nos vestir, estejamos satisfeitos. As pessoas que não pertencem a Deus correm atrás de ajuntar tesouros nessa vida, mas elas não poderão levar esse tesouro. E o seu coração será aprisionado por esses tesouros. E elas não estarão livres para partir e estar com Deus, como Elias vai fazer, muito em breve, se você continuar lendo esse livro. O primeiro livro dos Reis. A nossa missão, irmãos, também precisamos entender isso, que aquilo que nós recebemos não é só para nós, mas que na nossa missão nós vamos tocar outras vidas, mesmo quando pareça que essas vidas é que estão nos abençoando. Todo servo de Deus é testemunha daquilo que Deus faz na sua própria vida.
Perceba, olhe para os versículos 12, 18 e 24. Há uma escada, há um crescimento no entendimento da mulher, diante da sua falta de esperança, diante da sua obediência ao profeta, diante do testemunho de fé que ela viu na vida do próprio profeta. Elias, ele recebe dessa mulher, mas ele dá a ela aquilo que ela precisava naquele momento. A prova de que ele não apenas falava da fé desse Deus, ele acreditava realmente nesse Deus. Quando o menino morre, Elias é provado na sua fé. Até aquele momento ele estava apenas dizendo para a mulher, me dê isso e confie em Deus, né? Reparta comigo e confie em Deus. Agora chegou a hora de Elias mesmo ser provado naquilo que ele acreditava. E é isso que ele faz, ele leva aquele menino e diz, Deus, eu não sei o que fazer, mas o Senhor vai ferir essa mulher por eu estar aqui, né? Vai angustiá-la, traz de volta esse menino. E Deus faz assim, porque Deus não está cuidando só da viúva de Sarepta, Deus também está cuidando de Elias, o servo que pertence a ele. É assim com você e comigo. Tudo que Deus nos dá, tudo que Deus nos permite passar, é para a nossa bênção e para o nosso benefício. E nós estaremos tocando em outras vidas enquanto essa dinâmica acontecer na nossa vida. Fique mais atento a essas coisas. Não permita que as pessoas que passarem, que chegarem até você, saiam de perto de você da mesma maneira como elas chegaram. Abrace-as, né? Pregue a elas, faça como Elias fez, compartilhe com elas do melhor que você tem, que é a sua experiência e a sua fé com Deus. Na missão, irmãos, nessa nossa vida de missão, porque nós somos enviados por Deus, aqueles que pertencem a Deus são enviados por Deus, principalmente em momentos de crise. A sua vida é necessária e útil agora para as pessoas que não têm Deus nesses dias de pandemia. Você, com o que já experienciou de Deus, com o que já vivenciou com a sua fé, pode testemunhar para essas pessoas que Deus é o único Deus verdadeiro. Esse é o significado do nome de Elias. Só o Senhor é Deus, não existe outro. E com as nossas vidas em missão, recebendo de Deus para a nossa necessidade, nós vamos tocar outras vidas e levá-las também a conhecer esse Deus. Compreenda isso. Você não está vivendo de férias nesse mundo. Você está em missão. Sempre em missão. Você pertence a Deus e a sua vida é testemunha da soberania e da grandeza desse Deus. Tempos bons e maus para quem pertence a Deus, né? Sempre vão correr como um rio para a mesma verdade. O homem precisa nascer de novo e todos precisam de um Salvador. A Bíblia diz que Jesus é aquele que viria no poder, né, e no espírito de Elias, nos mostrar essas coisas que eu já disse para você. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que importa ao homem ganhar o mundo inteiro, ser aliviado de todas as crises, dores e sofrimentos, se ele vier a perder a sua alma. O que essa mulher, a quem o profeta foi enviado, precisava era aprender, né, a respeito da sua fé e obediência diante de Deus. A viúva deu um passo de fé, obedeceu e recebeu. Elias obedeceu, deu um passo de fé e foi instrumento nas mãos de Deus. Esses tipos de pessoas continuarão se encontrando, né, na nossa jornada. Às vezes nós seremos abençoados, às vezes nós seremos os abençoadores. Mas a verdade é que Deus nunca deixará de cuidar daqueles que pertencem a eles. O profeta Elias, ele anuncia a verdade de Deus. Ele renuncia do seu conforto para poder obedecer a Deus. Ele crê em Deus em tempos difíceis. E é isso que faz dele uma testemunha viva da grandeza daquele Deus a quem ele pertencia. Pense nessas coisas nos dias bons da sua vida. Pense mais nessas coisas nos dias difíceis da sua vida. Não pense que o acaso dirige as circunstâncias que estão ao seu redor. Mas entenda que pertencendo a Deus, a sua vida pertence a Ele e Ele está no governo de tudo o que acontece a você. Seja grato, tenha fé, obedeça. Essa é a minha ideia, essa é a minha missão, né, de dizer para você nessa noite. O Senhor, a quem você pertence, cuida de você, mas mais do que cuidar de você e providenciar aquilo que você tem necessidade para a sua vida, Ele quer que você o conheça e aproveite das circunstâncias para poder honrá-lo, testemunhar sobre ele e compartilhar da sua grandeza
com as pessoas que cruzarem o seu caminho. Por onde Deus te enviar, que você seja testemunha, viva e cheia de experiência da grandeza desse Deus que sustenta a cada um e preserva a vida daqueles que lhe pertencem. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que te dê uma semana de boas e ricas experiências com esse Deus e que Ele possa levar e conduzir você até a necessidade das outras pessoas que, infelizmente, ainda não o conhecem e, por não conhecê-lo, estão buscando saída em outras coisas que não podem salvar. Só o Deus de Elias é o Deus verdadeiro. Só o Senhor Jesus pode trazer mais do que pão, pode trazer salvação. Fiquem com Deus. Tenham todos uma boa semana na paz do nosso Jesus. Amém.